O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos hoje a alegria de celebrar a memória de São Pedro de Alcântara, padroeiro do Brasil. Sim, é bom, porque muitas vezes nós achamos que nós não temos um padroeiro, nós temos uma padroeira, Nossa Senhora Aparecida, mas que foi declarada padroeira nossa em 1930, mas já em 1826, São Pedro de Alcântara tinha sido dado a nós como padroeiro. E é interessante que no encontro dos bispos e arcebispos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Mariana, de Cuiabá e Porto Alegre, em 1911, os bispos já sentiam que nós não poderíamos esquecer esta tão grande solenidade. Está lá escrito: é lastimável que esta festa, antes tão solenemente comemorada no Império, tenha caído no esquecimento com o advento da República, de modo que até são poucos os que hoje em dia estão cientes de que São Pedro de Alcântara é o padroeiro da nossa nação. Isso diziam os bispos em 1911, os bispos, repito, de São Sebastião do Rio de Janeiro, de Mariana, São Paulo, Cuiabá e Porto Alegre. Então, é este santo, nosso padroeiro, que nós estamos celebrando. E quem foi São Pedro de Alcântara, que eu tenho certeza que quanto mais o conhecermos, quanto melhor o conhecermos, nós iremos ser melhores devotos e imitadores. São Pedro de Alcântara nasceu na Espanha em 1499. Diz um biógrafo seu, palavras deste biógrafo: o menino tinha feições agradáveis, era vigoroso, de porte esbelto e bem servido de dons naturais. Era um menino inteligente, retinha de cor um texto depois da sua primeira leitura, quer dizer, uma memória abençoada. Depois que lia um texto, ele o gravava, de modo que ele sabia de cor várias longas passagens da Sagrada Escritura. Um menino desde jovem piedoso. Imagine que, sim, filho de pais cristãos, católicos e de boa condição financeira. Seu pai era legista e prefeito, então era alguém importante, e queria que o filho seguisse
uma carreira promissora, queria que o filho fosse advogado, mas desde jovem ele trazia o desejo de se consagrar totalmente a Deus. Imagine que já com os seus 12, 13 anos, ele era visto como um menino penitente que fazia penitências heróicas, não penitências como nós fazemos, mas penitências heróicas. E aqui, meus santos, nós vemos uma predestinação de Deus, isto é, Deus que concede virtudes infusas. Não é que nós queiramos imitar as suas virtudes, são virtudes que se recebem, que são infundidas por meio da vida de oração. Imagine que ele já depois de grande, Santa Teresa d'Ávila vai dizer que o seu corpo parecia raízes de árvores, porque era pele, veia e osso. Então era uma pessoa mesmo que se desgastou na penitência, mas porque tinha recebido de Deus esta graça. Nós iremos mais à frente ver alguns detalhes de suas penitências, mas fiquemos aqui. Ele é jovem então, e qual era a sua, digamos, com que é que ele gastava o seu tempo livre? Ele tinha o costume de, juntamente com seus amigos, ir visitar os pobres, os doentes e os encarcerados, lavar-lhe as feridas. Imagine, nós estamos falando aqui de um menino com seus 12, 13, 14 anos. Isso não é próprio de uma criança. Então nós vemos que ali existe algo sobrenatural. Com os seus 15 anos, ele já tinha jovens a quem ele acompanhava e aconselhava espiritualmente. E aos 16, às escondidas dos pais, entrou no convento franciscano. Os pais não queriam que ele se entregasse à vida religiosa. Ele então, sabendo que aquela era a vontade de Deus, numa noite, fugiu e entrou no convento franciscano. Ali se cresceu ainda mais na vida de penitência, de estudo, e os seus superiores viam nele uma alma eleita, uma alma privilegiada. Seu diretor espiritual o exercitou muito na obediência e nas humilhações, porque já ele manifestava o que? Êxtases e levitações. Isso aconteciam em público. Isto é, quanto mais ele corria dessas manifestações sobrenaturais, mais Deus o confirmava publicamente. Imagine, ele saía para pedir esmolas, ele no meio da rua entrava em êxtase e levitava, no meio da rua. Na igreja estava em oração, entrava em êxtase, levitava e começava a soltar sons, até mesmo gritos estranhos, que ninguém compreendia aquilo. Então vocês podem imaginar, de alguma maneira assim, já algumas pessoas aqui abriram os olhos com misericórdia. Pois é, e ele não queria isso, mas Deus queria mostrar publicamente a eleição daquela pessoa. Pois bem, com 25 anos, não obstante a sua não vontade, ele não queria, mas os seus superiores o escolheram para que ele fosse ordenado sacerdote. Ele não queria, não porque ele não amasse o sacerdócio, mas porque ele via no sacerdócio algo muito grande se configurar a Cristo, e aquilo não era para ele. Ele não era digno de tamanha vocação, mas por obediência, a obediência venceu a sua humildade. Não obstante ele por humildade não quisesse receber, por obediência ele aceitou. Então foi ordenado com 25 anos, e dizem aqui os historiadores, os seus biógrafos, que ele era fecundíssimo na sua oratória, nas suas pregações, que ele era um excelente orador,
profundo na doutrina, caloroso nas palavras e eloquente no discurso, que ele conseguia ganhar os corações das pessoas enquanto pregava. E as pessoas diziam que uma missa do frei padre, né, do frei Pedro de Alcântara valia uma missão. Estou aqui, pensem aqui as ordens que faziam missões em alguns lugares. Pois bem, eles dizem o quê? Que uma missa dele conseguia converter mais pessoas do que uma missão inteira de vários frades. Tão grande era a unção deste homem, de São Pedro de Alcântara. Sua fama então começou a se espalhar, e o rei de Portugal, Dom João III, pediu que ele viesse a Portugal e fosse o seu confessor. Ah, sim, aqui um ponto ainda interessante. Ele, quando jovem, segura aqui, nós daqui a pouco voltaremos aqui a Pedro de Alcântara, lá na corte de Portugal. Mas ele, quando jovem, ele nutria esta pergunta no seu coração: Senhor, qual é a tua vontade? Ele nutria, ele trazia no coração o desejo de servir a Deus. Meus irmãos, é algo que infelizmente nós nos esquecemos. Muitos, não são poucos, muitos na igreja católica, têm uma ideia de que a religião é para servi-lo. Isto é, as pessoas vão à igreja e têm práticas religiosas porque elas querem ser servidas por Deus. Elas querem ser protegidas, elas querem alcançar graças, elas querem ter uma vida tranquila, quando o objetivo da religião é outro, é servir a Deus. Aí você vai dizer: mas padre, mas Deus nos protege? Protege. Deus nos abençoa? Abençoa. Mas o objetivo primeiro da minha busca religiosa é servir a Deus. Senhor, como é que eu posso te servir na minha vida? Senhor, qual é a tua vontade para que eu a realize na minha vida? E isso deve estar presente no nosso coração, porque se nós o servirmos nesta vida, na outra, como diz o evangelho de hoje, Ele nos servirá. Lucas capítulo 12, versículo 37. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar, vigilantes, atentos ao seu Senhor. Em verdade eu vos digo, Ele mesmo, o Senhor, vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. Então o Senhor nos servirá, o Senhor nos encherá com os seus dons, o Senhor nos cumulará com a sua presença. Mas para isso nós precisamos estar dispostos a neste mundo servir a Deus. Mas não, nós nascemos e crescemos neste mundo pensando em quê? O que é que eu posso fazer para ser feliz? Quais são as minhas vontades? Quais são os meus sonhos para que eu os realize? Meus santos, eu não estou dizendo que os seus sonhos serão maus e que as suas vontades serão más, mas a questão aqui é que quando a sua vontade, mesmo que boa, ela é primeiramente buscada, a sua vontade é que é o centro, a sua vontade é a meta da sua vida. Então a minha meta é esta, os meus objetivos são estes, os meus sonhos são estes, e eu irei buscá-los. Repito, podem ser até coisas boas, mas isso ainda não é virtude, isso ainda não é amor a Deus, muito pelo contrário. Mas quando você nutre no seu coração, isto é, a busca, o desejo de descobrir a vontade de Deus para realizá-la. Como diz a antífona belíssima do Salmo de hoje: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. O autor da carta aos Hebreus coloca este versículo nos lábios de nosso Senhor ao entrar no mundo. Ao entrar no mundo,
Jesus Cristo disse: eis que venho fazer a vossa vontade, Senhor. Então nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração esta graça, esta realidade sobrenatural. Meu Deus, eu quero viver a minha vida procurando fazer a tua vontade. Meu Deus, eu te peço, concede-me a graça de me alegrar neste mundo, procurando aquilo que te alegra. E isso, eu repito, isso não é natural, isso é sobrenatural. Mas este é o caminho da santidade, e isso estava presente no coração de São Pedro de Alcântara desde menino. Desde menino, ele queria alegrar a Deus. Ele queria, a alegria dele era buscar a alegria de Deus. O que o alimentava era fazer a vontade de Deus. Então nós vemos quão unido a nosso Senhor ele estava, porque esta foi exatamente a vida de nosso Senhor. Meus santinhos, o cristão é um outro Cristo. Se o cristão não for um outro Cristo, ele não é nada. Se o cristão, ele não quiser reproduzir na sua vida a vida de Cristo, ele não é nada. Ele é um pagão. Ele é um pagão batizado, mas ele não é um cristão. O que é que os pagãos antigamente faziam? Os pagãos, eles não tinham uma religião específica. Eles prestavam culto às várias divindades, para que aquelas várias divindades lhes concedessem graças. Então eles podiam cultuar divindades que fossem até inimigas, mas desde que ele alcançasse aquilo que ele queria, ele as cultuava e lhes oferecia oferendas, lhes reverenciava. Nós não podemos ser assim. Mesmo que tenhamos uma única divindade, mas se a nossa atitude for a mesma dos pagãos, isto é, eu a reverencio para alcançar o que eu quero, é a mesma atitude. O que apenas nos diferencia dos pagãos é que eles reverenciavam várias divindades. Nós reverenciamos apenas uma, mas eles, os pagãos, reverenciavam as várias divindades para alcançar aquilo que eles queriam. E você reverencia uma única divindade para alcançar o que você quer. Mas percebe que o que movia os pagãos e o que move você é sempre a realização da sua vontade. É sempre alcançar aquilo que você quer. É sempre a realização dos seus sonhos. E este não é o caminho vivido e ensinado por nosso Senhor. Ele entrou no mundo para fazer a vontade do Pai, e todos aqueles que querem ser servos de nosso Senhor, que querem ser discípulos de nosso Senhor, precisam reproduzir na sua vida a vida de Cristo. E para isso, meus santos, ou nós rezamos e suplicamos a força do alto, ou nós iremos nos frustrar tentando inutilmente, ou iremos nos enganar pensando que somos discípulos de Cristo, quando de fato não somos coisa alguma. Pois bem, então, São Pedro de Alcântara, desde jovem, era por isso então que ele cuidava dos doentes, dos pobres, dos encarcerados. Foi por isso que ele entrou no convento franciscano, porque ele viu naquilo a vontade de Deus, não na vontade do seu pai. Foi por isso que ele se entregava a mortificações grandiosíssimas, porque ele via ali, naquilo, a vontade de Deus. É claro que a vontade de Deus não se manifestará para todos nós da mesma maneira. Imagine, ele dormia apenas 1h30 por dia. E dormia de joelhos, com o queixo encostado numa tábua, ou sentado encostado na parede. Dormia 1h30 e dormia assim. Você vai dizer: padre, mas eu não consigo. Não consegue mesmo, e nem tente, vai adoecer. Nem tente. Isso é o tipo da coisa que você faz quando você para aquilo se sente chamado. Então, se você recebe esta graça
esta graça infusa, que ela não é aprendida no sentido de uma repetição, mas ela é apreendida, ela é recebida do alto na sua vida de oração. Então um homem de um jejum rigorosíssimo, de modo que, repito, os seus membros, né, ele parecia uma raiz de árvore, porque era seco, porque era magro, porque era desgastado, e mesmo assim conseguia se manter de pé. E só para que você saiba, ele se impôs essa penitência do sono, porque ele sentia muito sono. Como ele, sempre que ia rezar, sempre que ia ao coro, né, que ia rezar com os irmãos, ele sentia o sono, ele era tentado e não conseguia rezar direito. Então Deus incutiu-lhe no coração o remédio. Mas quando Deus nos pede algo, Ele nos concede a graça. Então foi um caso particular. Então, para que ele vencesse o sono, ele então se privou do sono, ao ponto de dormir apenas 1h30 por dia. Pois bem, mas voltemos então lá a Dom João VI. Quer dizer, voltemos, né, ao ponto, mas vamos lá para frente. Dom João VI, Dom João III, rei de Portugal, sabendo da sua fama de santidade, pediu que queria que ele viesse à sua corte para ser seu confessor. E ele aceitou, porque ele viu ali um chamado de Deus. Futuramente, depois, São Carlos da Áustria, o imperador, agora esquece São Carlos da Áustria, um imperador vai chamá-lo também, Carlos V, na minha cabeça está isso, mas não tenho aqui certeza, vai chamá-lo também, ele recusa, porque ele não verá naquilo a vontade de Deus. Mas quando Dom João III o chamou, ele viu a vontade de Deus, e ele foi, e ali naquela corte, ele conseguiu reformar toda aquela corte. Imagine aqui, meus santos, que num ambiente em que as pessoas valorizavam a riqueza, o luxo, a vida material, ele conseguiu atrair aquelas pessoas para as realidades espirituais. Seu biógrafo diz assim, que a conselho de São Pedro de Alcântara, a rainha Catarina fez de seu palácio uma escola de virtude e devoção. O infante, o irmão do rei, mandou construir um convento e nele se retirou para viver como o mais pobre dos religiosos, depois de ter vendido tudo e tendo feito voto solene de pobreza e castidade. E viveu num tal rigor que São Pedro de Alcântara foi lá e disse: diminua porque você está comprometendo a sua saúde. Isto é, aquilo que por generosidade o irmão do rei estava fazendo, não era a vontade de Deus. E vai lá São Pedro e diz: diminua, o que você fez até agora está bom, mas sem exageros, que cada um é chamado a fazer aquilo que Deus pede. Mas, meus irmãos, se nós não rezarmos, nos perguntando: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Nós seremos movidos apenas pelas nossas moções. Quando estivermos generosos, por moções generosas. Quando estivermos na carne, por moções carnais, mas moções sempre humanas. Mas se nós rezarmos, nós seremos movidos pela vontade de Deus. Pois bem, então o irmão do rei, a irmã do rei, a infanta Maria, fez também voto de castidade e empregou todos os seus bens no serviço de Nosso Senhor. Imagine, ela doou todos os seus bens. Imagine aqui, se nós soubéssemos que existe um pregador aqui no Brasil, que está conseguindo que todos os ricos, os grandes homens, as grandes mulheres, façam voto de pobreza, se desvencilhem dos seus bens, para seguir Nosso Senhor em total liberdade. Nós iremos ficar admirados.
Imagine se nós soubéssemos que existe um pregador lá em Brasília que está convertendo os políticos, e os políticos estão se tornando homens e mulheres de missa diária, de confissão frequente, de penitência, de homens e mulheres que buscam o bem comum, não obstante o detrimento próprio. Sim, porque os políticos, em tese, eles buscam o bem comum, mas desde que isso não lhes cause dano. Quando o bem comum buscam, isto é, aqueles que isso o fazem desde que isso não lhes prejudique. Imagine se homens e mulheres começassem a se converter e mesmo em detrimento próprio buscassem o bem comum, e isso por amor a Deus. Imagine aqui, meus irmãos, que grandeza, que transformação. Foi exatamente isso que São Pedro de Alcântara começou a conseguir. Muitos nobres da corte começaram a deixar os seus bens e iam viver vida em convento, vida solitária, em ordens terceiras. Por quê? Porque viam nas palavras e no exemplo de São Pedro de Alcântara um reflexo de Deus. Meus irmãos, nós estamos então celebrando este homem, este santo, que nos foi dado como padroeiro. Peçamos a sua intercessão. Santa Teresa d'Ávila dizia que todas as graças que ela pedia a Deus, em nome dele, ela alcançava. Santa Teresa, que o conheceu, eles foram contemporâneos, ele foi seu conselheiro espiritual, ele a ajudou várias vezes, pois ela dizia: sempre que eu pedia alguma coisa a Deus, por intercessão dele, ela que o viu subir aos céus depois de morto, viu a sua entrada no céu, ela disse: todas as vezes que eu pedi, eu alcancei. Ele é nosso padroeiro. Vamos pedir, meus irmãos, pedir a Deus, por intercessão de São Pedro de Alcântara, a graça de amá-lo, de amar a Deus de verdade. Tem algum pecado, tem algum vício, tem algo ao qual você se sente apegado, apegada, e que impede o seu progresso espiritual? Peça por intercessão de São Pedro de Alcântara esta graça. Peça a ele que você também ame a Deus e queira fazer a vontade de Deus sempre e em primeiro lugar. Peça que você também veja que as coisas espirituais são infinitamente mais importantes. Peça que você compreenda que as coisas do céu são as que verdadeiramente importam, porque são aquelas que determinarão a nossa vida eterna. Nós muitas vezes dizemos, e o que está na base dessa afirmação é este pensamento, nós dizemos assim: sobre religião ninguém discute. Nossa, é claro que se discute. Se existe algo a respeito do qual nós precisamos discutir e dialogar, é sobre religião, porque é o que verdadeiramente importa, porque é o que verdadeiramente determina a nossa salvação eterna. Então é claro que nós devemos valorizar muito a nossa religião, as realidades espirituais, porque isso determinará o nosso destino final. Muitas vezes, meus santos, e termino, nós nos dizemos cristãos, católicos, mas na verdade nós somos materialistas, porque o melhor de nós e o melhor da nossa vida nós aplicamos às coisas passageiras, às coisas temporárias. Peçamos a São Pedro de Alcântara que nos alcance esta sabedoria, para que nós apliquemos o melhor de nós, o melhor que existe em nós, o melhor do nosso tempo, para aquilo que verdadeiramente importa, para aquilo que verdadeiramente não passa, para que nós possamos viver nesta vida, sempre nos perguntando, em oração e na presença de Deus: Senhor, qual é a tua vontade? Eu quero conhecê-la para cumpri-la fielmente na minha vida. Que São Pedro de Alcântara interceda por nós, interceda por todo o nosso Brasil. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.